Aumenta a procura por serviços de sanitização durante a pandemia. Pacientes que vieram de Manaus recebem alta em Santa Catarina. A influência da pandemia na rotina e no sono. Pedágios do trecho sul da BR-101 entram em operação em março. Governo federal anuncia antecipação de pagamento do abono salarial. Em Santa Catarina, superávit em 2020 é o maior da história do estado. Serra do Rio do Rastro segue interditada no Carnaval. Em Criciúma, Fancri realiza cadastro para castração de animais. E o apoio do SAER para fiscalização ambiental. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora, no ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021. Para você que acompanha a TV Primavera, uma boa tarde. Com a pandemia, a desinsetização e sanitização foram os processos mais realizados em 2020 por empresas de controle de pragas. Confira na reportagem. Coronavírus, gripe, animais peçonhentos, calor, uma associação de causas que fez um setor de serviços ir na contramão da crise de 2020 e crescer, os serviços de sanitização. Segundo a Associação de Controles de Pragas de Santa Catarina, os principais locais de atendimento foram as residências e supermercados. Mas você sabe o que é esse processo? Então, a sanitização é um controle direcionado para controle dos micro-organismos no ambiente. Então, por exemplo, quando se fala de vírus, ele vai interferir diretamente na camada proteica do vírus e vai inativar. E também vai agir contra fungos, bactérias, ácaros naquele ambiente. Isso também a sanitização faz esse controle. A sanitização se relaciona diretamente com a pandemia, criando assim um novo mercado e um processo comumente realizado nos períodos mais quentes, com o aparecimento das pragas. Em empresas, principalmente no setor alimentício, o controle efetivo deve acontecer muitas vezes, de forma quinzenal. Com certeza esse serviço já existia há muitos anos, Por exemplo, a nossa empresa e alguns associados já faziam esse trabalho desde 2012, 2011, entende? Só que as pessoas começaram a se dar conta, dar mais atenção a isso, nessa questão relacionada à saúde, devido à pandemia. Então as pessoas começaram a contratar esse serviço. No entanto, essa palavra sanitização era uma palavra que nem existia pesquisa no Google, só para te ter uma ideia. E agora, por causa da pandemia, essa palavra tem sido pesquisada e procurada. Sanitização, desinfecção, higienização é a palavra buscada hoje. Muitos setores reclamaram da pandemia, mas o setor de controle de pragas só teve crescimento. A procura por esses serviços aumenta a cada dia. Nosso setor é um dos setores que cresceram com a pandemia, porque as pessoas começaram a dar mais atenção para a questão quesito saúde, Michele? Então elas começaram a se preocupar mais com a higienização da caixa d'água, com a desinsetização, com o controle de pragas em si, não só relacionado à sanitização, não só relacionado aos micro-organismos, mas relacionado aos insetos, que trazem várias bactérias e vírus e outras coisas que uma barata, um rato pode trazer para dentro dos ambientes. Então esse setor é um setor que está em constante crescimento. Esse ano que passou, de 2020, foi um ano que abriram várias empresas de controle de pragas, Várias pessoas se deram conta, pessoas que fecharam seus comércios que não deram certo, eles pivotaram, migraram para a questão do controle de pragas devido a esse crescimento. Contratar uma empresa qualificada para execução das atividades é essencial para garantir a segurança da saúde de todos. É necessário avaliar há quanto tempo a empresa atua no mercado, bem como se possui alvará sanitário e se disponibiliza a um trabalho responsável e também um diretor técnico responsável. 3 pacientes de Manaus que estavam internados no Hospital Nereu Ramos, em Florianópolis, receberam alta após o tratamento contra a Covid-19. Já estão retornando para casa. O grupo chegou a Florianópolis na madrugada do dia 31 de janeiro, em um jato executivo da Força Aérea Brasileira.
Por conta da grave crise enfrentada no estado amazonense, com o sistema de saúde colapsado e falta de insumos para o tratamento da Covid-19, Santa Catarina ofereceu auxílio para o tratamento dos doentes. André Carlos Chaves, de 40 anos, e Ana Simone Assunção, de 45, embarcaram na noite dessa quarta-feira de volta para casa. A terceira paciente a receber alta, Ruth Vieira de Araújo, vai embarcar para o Amazonas na noite dessa quinta-feira, em voo custeado pelo Ministério da Saúde. A ação humanitária criada para atender os pacientes de Manaus foi deflagrada no final de janeiro. De acordo com o secretário da Saúde, André Mota Ribeiro, a ajuda foi possível devido ao planejamento da Secretaria de Estado da Saúde e do Governo do Estado, que proporcionou o incremento da oferta de leitos de UTI para o tratamento da Covid-19 no Estado em mais de 160%. Outros 8 pacientes que vieram de Manaus seguem internados em Santa Catarina. E a quarentena ou isolamento social impostos em diversos países para evitar a propagação do novo coronavírus estão afetando os hábitos das pessoas e o nosso padrão de sono. A nova realidade social imposta pela pandemia de coronavírus aflorou distúrbios emocionais em muitas pessoas. O estresse causado pelo medo da doença e por ter que se afastar do convívio social ainda é uma questão desafiadora, até porque a pandemia não acabou. A corona-insônia é um fenômeno que está impedindo pessoas em todo o mundo de dormir e se tornou um problema no que diz respeito à saúde mental. A gente tem que pensar na questão da pandemia como e principalmente a questão do Covid como algo muito novo, né? Principalmente para essa geração, para a nossa geração que não tinha passado por algo assim, né? Então, existem estudos que estão mostrando essa mudança, esse aparecimento de mais transtornos mentais. Um dos sintomas principais que aparece assim, recorrente, quando a pessoa apresenta depressão, ou alto índice de estresse, ou alguma questão pós-traumática, é a insônia. Ela vem como sintoma. Camila tem 31 anos. Um mês antes do decreto de pandemia, ela conta que estava vivenciando 2 experiências desafiadoras: morar sozinha e começar em um novo emprego. O isolamento social preventivo à Covid-19 trouxe para ela insegurança e também crises de ansiedade, que acabaram influenciando no sono. Aquele preparo psicológico para essa mudança foi derrubado. Então era uma situação totalmente nova, a insegurança também de não saber do que a gente estava lidando com esse vírus. E aí começou as crises de ansiedade, né, de não estar bem, porque eu estava sozinha, isolada, meus amigos não vinham, não podia ter contato com a minha família. Camila trocava o dia pela noite e o desempenho no trabalho foi afetado. Quase um ano após o começo da pandemia, ela conta que conseguiu se adaptar à nova realidade, mas que vencer a insônia só foi possível com ajuda. Eu decidi fazer alguns exames, que fazia um tempo que eu não fazia nenhum exame, então fui num clínico geral. E aí ele percebeu que eu tinha algumas vitaminas baixas que também poderiam estar influenciando. Então a gente começou só com algumas vitaminas mesmo para repor. E aí foi voltando aos poucos a rotina, voltei a trabalhar por escala. Então começar a ver as pessoas de novo, né? E aí já me acostumar com a minha rotina, com essa mudança. Foi um processo, assim, de tempo mesmo. Segundo especialistas, a qualidade do nosso sono influencia na rotina e também na produtividade. A partir do momento em que a insônia se torna uma constante, é preciso estar atento e, conforme for, procurar ajuda. A minha recomendação é realmente procurar terapia, né? Mas, para além disso, a gente precisa, talvez, tentar o mínimo de normalidade dentro desse mundo que está ao avesso. Então, assim, uma boa alimentação, né? Diminuir a quantidade de informação, principalmente a respeito de pandemia, a respeito de doença. Isso atrapalha muito. Se a gente tiver com esse pensamento acelerado, com muito medo, tudo vai dificultar. Então, fazer exercício físico, né? E, realmente, quando perceber que o sintoma é recorrente, procurar ajuda, né? Tanto do psiquiatra quanto do psicólogo.
A psicóloga alerta ainda sobre a importância de estar atento aos sinais e sintomas que o corpo dá, para que um quadro de insônia não evolua para algo mais grave. Quando você tem uma mudança de comportamento, assim, de repente você não dorme várias noites, ou você tem acordado durante a noite, né? É algo é um alerta, é um sintoma. Então, a gente precisa dar atenção ao sintoma. É interessante que muitas vezes o sintoma passa batido. Eu não dormi bem, eu não estou me sentindo muito bem hoje. A gente precisa dar atenção a isso, porque a tendência é ficar mais difícil, né, para se tratar depois. A seguir, novos pedágios do trecho sul da BR-101 começam a funcionar já no próximo mês. As novas praças de pedágio do trecho sul da BR-101 começam a operar no próximo mês. A obra de instalação das 4 praças de pedágio no trecho sul da BR-101 em Santa Catarina deve ser finalizada até a próxima semana. A informação foi repassada pelo diretor-presidente da CCR nesta quarta-feira, em reunião online com a Câmara de Transporte e Logística da Fiesc, a Federação das Indústrias do Estado e do Conselho Estratégico de Infraestrutura. A CCR Via Costeira é a empresa que venceu a concorrência pela concessão do trecho sul da rodovia federal e iniciou a atuação em agosto do ano passado. Assinamos o contrato em julho, iniciamos em 7 de agosto e eu vou fazer uma breve apresentação do que está acontecendo para dar uma satisfação para todos que estão nos assistindo. Lembrando que esse contrato prevê diversas atividades até o 12º mês da concessão. Nós temos uma comissão dos trabalhos iniciais da NTT, que é composta pelo Dr. Alberto Salceda, Dr. Amadeu, Dr. João Pestana, da NTT, que tem trabalhado ativamente na execução de todas as atividades, e nós conseguimos antecipar todos os serviços que estão previstos no contrato nessa etapa inicial. Durante o encontro, ele apresentou ainda os trabalhos que já foram realizados até agora no trecho. A concessionária já investiu até aqui mais de 200 milhões de reais na rodovia. São 220 quilômetros, são 19 municípios impactados, abraçamos uma população de quase 840 mil habitantes e um PIB de aproximadamente 20 bi. Lembrando que o Estado gera quase 350 bi de riqueza. Próximo, por favor. Então já foram aí quase 60 mil toneladas de CBUQ aplicadas nessa seção de 220 quilômetros, mais de quase 1 milhão de metros quadrados de micro-revestimento asfáltico, muito utilizado nas vias locais, sempre respeitando áreas trincadas. A gente tem adotado essa solução somente para a correção de irregularidades e trilha de roda. Próximo, por favor. Aí algumas fotos ilustrando os municípios, pode passar por gentileza, antes e depois na região de Içara, Imbituba, antes e depois, a rodovia totalmente recuperada. Próximo, por favor. Jaguaruna, pode seguir por gentileza, são fotos ilustrando aí o pavimento, vejam um pavimento aí totalmente modificado, com restauração, recomposição, então fresa e recomposição com CBUQ, retirando trilha, retirando possibilidades de deformações que geram até empoçamento de água e atrapalham a segurança do motorista. O diretor falou ainda sobre as vagas de emprego abertas nos últimos meses. Até agora já são mais de 1.100 empregos gerados pela CCR Via Costeira na região sul de Santa Catarina. E há poucos meses da conclusão das obras das novas praças de pedágio, devem ser empregadas ainda mais pessoas. As vagas disponibilizadas pela concessionária, que já estão abertas para cadastro, são para agentes de arrecadação. A gente continua tendo vagas de empregos, especialmente aí para aqueles que desejam trabalhar em praças de pedágio. A gente pede, por gentileza, para que os interessados continuem nos procurando por meio do site, cadastrando o currículo, que a gente continua já na fase de término também de mobilização desses profissionais, que já vão iniciar treinamento
A nossa expectativa é de iniciar a cobrança agora até a segunda quinzena de março. A tarifa inicial das 4 praças de pedágio será de R$ 2,10. O governo federal vai antecipar o pagamento do abono salarial para os trabalhadores nascidos em maio e em junho. Com isso, o benefício que seria liberado para esse público a partir de 17 de março será liberado a partir da próxima semana, junto com o dos nascidos em março e abril. A medida era aguardada para dar um estímulo à economia. É importante lembrar que, por causa da pandemia da Covid-19, o pagamento foi antecipado. Pelo calendário inicial, os trabalhadores nascidos em maio e junho só poderiam receber o benefício a partir do próximo dia 17 de fevereiro. Mas com a mudança, já podem pegar o dinheiro. E o mesmo acontece com os servidores do PASEP, com número de inscrição final 6, 7, 8 e 9. O valor do benefício varia de R$ 92,00 até R$ 1.100, dependendo do tempo que a pessoa trabalhou com carteira assinada em 2019. O total será de R$ 7 bilhões que serão injetados na economia e poderão compensar em parte o fim do auxílio emergencial. Qualquer ajuda é bem-vinda? Qualquer ajuda é bem-vinda. Eu pegaria com todo prazer. Para mim, iria me ajudar bastante. É um dinheiro que faz diferença? Ele só ajuda, porque o pacote de arroz está R$ 30 hoje, né? Cada vez que você vai no mercado, você sai com uma sacolinha e deixa R$ 100 lá. Qualquer dinheiro hoje está ajudando qualquer um, porque está todo mundo numa maior dificuldade, né? Então, qualquer auxílio é bem-vindo. Sempre ajuda. Dá para fazer o quê? Ixi, tá com muita coisa, pagar as contas. Eu acho que pagar alguma contazinha que tem pendente, né? Nessa época de pandemia veio... Tudo que vier é lucro, né? O que vier já ajuda. Desempregado. Isso. Então o PIS é melhor, mais importante, mais útil agora. No momento sim. Exatamente, aquelas pessoas que foram demitidas durante a pandemia que perderam suas rendas. São aquelas pessoas mesmo que tiveram redução salarial, pessoas que perderam seu emprego em 2019 e hoje estão sem renda, né? Então, bem ou mal, essa receita vem enquanto se discute como vai ser o novo auxílio emergencial, seja suprida essa necessidade. Esse adiantamento não fere o orçamento, não causa déficit, porque já está orçado. Então, de uma certa forma, é uma medida paliativa do governo para suprir esse mês de janeiro que as pessoas que ficaram sem renda, logicamente não atenderá a todos, mas atende uma parcela da população. E quem quiser mais informações sobre o pagamento do PIS/PASEP pode acessar o site da Caixa na seção Benefícios do Trabalhador. De São Paulo, Kleber Werneck. Santa Catarina registrou o melhor resultado orçamentário de sua história em 2020, números que foram comemorados pelo governo do estado. O superávit orçamentário de R$ 1,86 bilhão em 2020 é considerado o melhor resultado orçamentário de todos os tempos. A receita total do estado foi de 29,95 bilhões, enquanto as despesas somaram 28,08 bilhões de reais. Os dados da Secretaria de Estado da Fazenda foram apresentados nesta semana em reunião do Grupo Gestor de Governo. O resultado orçamentário representa a diferença entre a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada. O governador comemorou os números. Significa o resultado do nosso trabalho, o trabalho da equipe de governo, da Fazenda, das secretarias, no enxugamento da máquina pública, na diminuição das despesas públicas, diminuição de cargos e também no bom trabalho de arrecadação da Fazenda, na boa versação do dinheiro público. Nós, quando recebemos o governo em 2018, tínhamos um déficit em 31 de dezembro de 2018 de 1 bilhão e 200 milhões de reais. No primeiro ano de governo, nós avançamos para um superávit em 31 de dezembro de 2019 de 161 milhões. E agora, mais um ano de governo, em 31 de dezembro de 2020, um superávit de 1 bilhão e 800 milhões de reais, quase 2 bilhões de reais, fruto de muito trabalho. Mostra que nós estamos no caminho certo com a nossa economia. Santa Catarina gerou 1/3 dos empregos brasileiros. No ano passado o Brasil gerou um saldo positivo de apenas 153 mil empregos e só em Santa Catarina foram 53 mil novos empregos. Fomos o estado que mais gerou emprego do Brasil, mesmo ao lado de grandes estados, grandes economias, demonstrando que a parceria
entre o poder público, a iniciativa privada, o parlamento, o poder executivo, todos os órgãos e poderes estão levando o desenvolvimento do nosso Estado, esse equilíbrio das contas públicas. Equilíbrio que deve, segundo o governador, gerar ainda mais investimentos no Estado. Vai resultar em grandes investimentos na área da saúde, da educação, da segurança, da infraestrutura dos catarinenses, e o Estado vai crescer cada vez mais e vai ser realmente um balizador para a economia do Brasil. A seguir, Serviço Aeropolicial de Criciúma auxilia a FANCRI em fiscalização ambiental. A Serra do Rio do Rastro, que está bloqueada em alguns horários para a realização de obras de contenção, vai ter restrições também durante o Carnaval. Confira. A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informou que o tráfego de veículos na Serra do Rio do Rastro segue bloqueado das 7 da manhã às 6 da tarde de segunda a sexta-feira, também entre os dias 15 e 17 de fevereiro, no período do Carnaval. Com o decreto publicado pelo Governo do Estado retirando o ponto facultativo, as obras no trecho serão mantidas. Todos os serviços da administração direta, autarquias e fundações do Poder Executivo Estadual terão continuidade. Para os motoristas que vão subir a serra com destino ao Planalto, o tráfego segue bloqueado das 7 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. Já para os condutores que vão descer a serra com destino ao sul, o tráfego fica bloqueado das 7 da manhã às 7 da noite, de segunda a sexta-feira. Nos finais de semana, o tráfego está liberado. As intervenções serão realizadas em 25 pontos críticos que passarão por melhorias. Hoje, os trabalhos estão sendo realizados em 12 pontos. A FANCRI, a Fundação do Meio Ambiente de Criciúma, realiza uma ação de cadastramento para castração e vacinação contra a raiva. A repórter Michele Veiga tem as informações. A Fundação Municipal do Meio Ambiente de Criciúma, a FANCRI, pretende na próxima segunda-feira imunizar 50 cachorros e gatos contra a raiva e também fazer o agendamento para a castração dos animais. Para isso, os munícipes devem fazer o agendamento pelo telefone 3445-8729. A castração se dará na rua Miguel Patrício de Souza, no bairro Bosque do Repouso, entre os horários das 7 da manhã e às 11h30 e 1 da tarde e 4 da tarde. Tudo isso para melhor atender a população dos cachorros e gatos aí, dos bichinhos da nossa cidade. Portanto, faça o agendamento. Com informações para o Informe Região, repórter Michele Veiga. Obrigada, Michele. A Fundação do Meio Ambiente de Criciúma ganhou um reforço nas ações de fiscalização ambiental do município. A ajudinha vem do alto. Gigante no ar e olhares atentos. Quem fica aqui dentro, sobrevoando, busca auxiliar a segurança da população, mas está sempre de olho em todo tipo de crime, até os crimes ambientais. Do alto, com uma visão privilegiada, o SAER, o Serviço Aeropolicial, acaba sendo também os olhos da Fundação do Meio Ambiente do município, uma ajudinha mais que bem-vinda. Desde quando nós chegamos aqui, que estabeleceu-se essa parceria com a FANCRI, a gente começou a treinar, a conversar com os nossos policiais para que em toda missão que a aeronave decole, comece a prestar atenção nesses aspectos secundários da ocorrência. A gente decola para uma ocorrência policial, mas nesse deslocamento, tanto de ida quanto vinda, a gente começa a prestar atenção nessas questões ambientais, desmatamento, despejo irregular de dejetos e qualquer outra coisa que possa ensejar um crime ambiental. Constatado isso, fazemos contato com a FANCRI, com os órgãos ambientais, cada cidade tem o seu, e verificando indícios, a gente leva a equipe dos fiscais da FANCRI lá para as providências administrativas. Comprovando o crime, a gente comunica também a delegacia da Polícia Civil responsável pela área para as providências criminais. A FANCRI faz a parte administrativa e a Polícia Civil cuida da parte criminal. Desde que começou a operar na cidade, o SAER já encaminhou dezenas de denúncias para a FANCRI, a Fundação do Meio Ambiente. Todas são verificadas e muitas delas configuravam crime ambiental. O que figura bastante em nossas estatísticas, assim, de primeiro momento,
a partir de desmatamento, segundo o despejo irregular de lixo, né, dejetos, e o despejo também irregular nos afluentes de toda a região aqui do sul. Empresas principalmente que despejam líquidos sem o devido tratamento. Daqui da base do SAER, o helicóptero fica preparado para atendimentos policiais ou ainda de saúde. Por isso, toda a equipe precisa estar pronta para os atendimentos. Hoje o SAER fica com comandante, copiloto e 4 policiais preparados para atuação no atendimento policial. E temos também médico e enfermeiro que vão em ocorrências aeromédicas. Então a aeronave, a partir das 7 horas da manhã, ela está disponível para voo e ela fica pronta para atendimento aeromédico. Porque são vários equipamentos e instrumentos que tem que ficar na aeronave para fazer esse tipo de atendimento. Então, chegou uma demanda, uma solicitação aeromédica, embarca médico, enfermeiro e os pilotos e vão atender essa demanda aeromédica. Havendo a necessidade de um atendimento policial, a gente, questão de 1 minuto, consegue desconfigurar a aeronave dessa parte aeromédica, embarca os policiais e atendemos a demanda policial. Então, foi um upgrade que teve na aeronave para atender toda a região sul de Santa Catarina. E seja em atendimento aeromédico ou em operação policial, lá de cima, de olho em tudo que tem aqui embaixo. Qualquer outra missão que a gente está sobrevoando a região, a gente sempre procura, obviamente no trajeto que estamos voando, prestar atenção nesses outros aspectos secundários que, queira ou não, nós temos uma visão privilegiada lá de cima, né? Então não teria por que a gente verificar ou desconfiar de alguma área e não procurar saber se de fato aquilo lá é um crime ou não. A aeronave está aí para isso, é para salvar vidas, mas é para combater o crime também. O Informe Região vai ficando por aqui. Você acompanha mais notícias a qualquer momento ao longo da nossa programação. Uma boa tarde para você.